E aí, pessoal, as boas atuações e o que elas determinaram de mudança dentro do grupo do Grêmio e, claro, também em cima das projeções de saídas e de reforços. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da Mais Ágil para você que está precisando viajar, está precisando de um dinheiro extra para comprar alguma coisa, para dar aquela organizada nas finanças. Você tem uma solução. O FGTS parado pode ser essa solução. E para isso você precisa conversar com a Mais Ágil. A Mais Ágil conversa com você e em 24 horas esse dinheiro pode estar na sua conta. Na descrição do vídeo você tem um link que leva para o WhatsApp da Mais Ágil e ali você conversando com eles resolve este problema. Mais Ágil é a solução para o FGTS parado. Gente, o que a gente está vendo nos dois últimos jogos é uma atuação convincente de um novo esquema do Grêmio. Mas é preciso ponderar também que existem jogadores se destacando nas posições e isso indica também algum olhar do Grêmio com relação ao grupo de jogadores, seja em vender, seja em trazer. A primeira ponderação é que todo mundo fica na cabeça, pô, se o Grêmio está jogando com uma linha de 5 jogadores no meio e Ferreira entra depois, não precisa do Michael. Mas esse é o desejo do Renato. O Renato está fazendo uma adaptação para tentar compor o grupo que tem, mas ele quer e insiste em Michael. Então a primeira informação é essa, o Grêmio vai seguir monitorando Michael, mesmo que entenda um negócio difícil, um negócio muito caro, é uma situação que de fato preocupa a todos, a gente sabe. Mas eu quero ampliar esse olhar e também colocar em cima do que o Grêmio tem de jogadores que possam sair. Tem uma modificação importante no grupo do Grêmio que hoje merece toda a nossa conversa, que é o gol, o goleiro. Para surpresa de todos, o Grêmio tem um novo goleiro, um goleiro titular hoje, que é Adriel. E o Grêmio tem 2 goleiros no seu grupo que de alguma maneira se valorizaram nos últimos tempos. E aí a gente está falando do goleiro Breno e também do Chapecó, especialmente o goleiro Breno. Nós sabemos que o Breno está em processo de conseguir o passaporte comunitário. E isso sempre aumenta ou melhora a valorização desses jogadores na Europa. Né? Eles conseguindo a cidadania europeia através de linhas, por exemplo, de parentes, avós, bisavós que estão e que são oriundos da Europa, acabam gerando esse passaporte comunitário e os jogadores podem conseguir negócios melhores na Europa. E é esse o caminho do Breno. O Breno, nos últimos 2 jogos, segundo o staff do jogador, Eduardo Picão conversou com o staff do jogador, sentiu uma incomodação no joelho. Ele, inclusive, não foi nesse último jogo por isso. Né? E conversando de alguma maneira com as pessoas do Grêmio, a gente mais ou menos detecta que não é bem assim essa história. Então, o Breno, de fato, perdeu espaço, assim como o Gabriel Grando também perdeu. E nesse momento eu diria que a tendência é que os 2 deixem o Grêmio na janela do meio do ano. Os 2. A gente sabe que o mercado não é muito grande para goleiro, nós estamos falando aí de negociações de $1 milhão, $1 milhão, 2 milhões de euros, não mais que isso, até porque até lá eles vão ter bastante tempo de desvalorização, porque eles não vão mais jogar. E a ideia do Grêmio de trazer um goleiro segue muito viva. Então, esse é o primeiro ponto. Sobre os volantes, que aí a gente pode falar especialmente do Lucas Silva e também do Thiago Santos, não me parece que os negócios estão sendo muito fortes, não. Eles seguem sendo utilizados. Thiago Santos, inclusive, entrou no jogo contra o Campinense, mais uma vez. Nós vimos o Diogo Barbosa entrando também. O Cuiabano, por exemplo, foi jogar no time sub-20 hoje. Está jogando no time sub-20 para ganhar ritmo, para não perder ritmo de jogo, porque não está sendo aproveitado em nada. Então participa do time sub-20 e, pelo visto, vai jogar as partidas sub-20. Lucas Cauã, que também subiu, também voltou. Os 2 estão em último ano de júnior e estão lá. Por quê? Porque o Grêmio vai utilizar o Reinaldo, que é o titular, e vai utilizar o Diogo Barbosa, que é o reserva.
O Grêmio vai utilizar o Vijaçante, o PP, o Carbajo, mas vai utilizar também quem? Thiago Santos. Então não dá para considerar nesse momento lógico a possibilidade de saída deles. Aí a gente avança um pouco mais e diz o seguinte, tá, e vai vender quem? O Grêmio trabalha para não precisar vender Bitelo, que é o único jogador valorizado com, vamos dizer assim, valor de venda além dos goleiros. Então tu imagina só o Grêmio entrar na próxima janela com 2 vendas de 2 milhões de dólares, por exemplo. É muito pouco. O Grêmio precisa de 15 milhões de euros para dar uma tranquilizada nessas contas. Então fica muito longe e isso de alguma maneira está impactando, está preocupando e a gente está aqui também para discutir exatamente isso. Que de fato o Renato conseguiu buscar uma solução em cima do grupo que tinha, com certeza. Mas diretamente isso não está ampliando nenhum tipo de mudança na estratégia, no planejamento do Grêmio, pelo menos é a lógica em cima das conversas que a gente está fazendo. Não me parece que isso vai carregando alguma coisa além do que nós já havíamos planejado, ou pensado e conversado, que é o Grêmio vai atrás de um extrema, e esse extrema é Michael, o Grêmio vai atrás de um jogador para tentar solucionar o gol, o Grêmio vai atrás talvez de um reserva lá pro Soares, zagueiro não me parece também importante que o Grêmio nesse momento pense, porque o Grêmio tem que cuidar das suas finanças, então acho que não vai buscar, só se for uma solução mais tranquila, o Grêmio espera que o Vini tenha na volta possibilidade de jogar. Então as coisas estão mais ou menos se delineando para um goleiro, um extrema, saída dos 2 goleiros, do Grando e do Breno, e estamos conversados para chegar fortes lá na chegada, principalmente lá no mês de abril, quando o Grêmio vai precisar muito estar forte, como eu digo sempre, de tanque cheio, com de preferência o Michael, ou pelo menos uma ambição a isso, um reserva para o Soares, um goleiro experiente, e vamos ver o que vai acontecer. Tem gente falando em lateral direito, mas não me parece que seja agora a hora de discutir isso. Talvez, se eles fracassarem nos Grenais, a gente possa pensar. Hoje não dá para a gente pensar nisso. Então, mais ou menos as coisas estão definidas, conversadas, e claro, a partir daí é que as coisas vão ganhar um corpo maior para a gente poder entender se o Grêmio muda a rotina a partir da mudança do esquema ou se segue com o planejamento original. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.